Nos dias de hoje, muitos olhares estão voltados para o céu, como se ele escondesse segredos que podem mudar a nossa compreensão do universo. Você já parou para pensar se um planeta desconhecido poderia realmente colidir com a Terra? A ideia parece saída de um filme de ficção científica, mas a verdade sobre Nibiru, um planeta frequentemente mencionado em teorias da conspiração, faz muitos questionarem se ele realmente existe. E, se sim, poderia representar uma ameaça para nós? Continue assistindo, pois temos informações surpreendentes e reveladoras que podem reverter sua compreensão sobre o que está além da nossa atmosfera. Nibiru não é um conceito novo. O nome foi inicialmente documentado na mitologia suméria, onde se referia a um corpo celeste que os antigos acreditavam ter influência sobre a Terra. Ao longo das décadas, a hipótese de Nibiru ressurgiu na cultura popular, alimentada pela curiosidade humana e pela busca por respostas sobre o que habita o cosmos. Mas, até que ponto essa busca é fundamentada? O que há de verdade nas alegações de que Nibiru poderia se aproximar da nossa órbita e nos causar catástrofes? Imagine, por um momento, a sensação de que um corpo celeste massivo estivesse se aproximando do nosso planeta, e que todas as suas consequências pudessem se desdobrar em questão de dias. Você pode estar se perguntando, se Nibiru é real, onde está ele agora? É aqui que começa o intrigante enigma desta história. O que muitos não sabem é que a busca por Nibiru levou cientistas e astrônomos a aprofundar suas investigações sobre o sistema solar, revelando incríveis verdades sobre a dinâmica do espaço. Nos últimos anos, astrônomos detectaram corpos celestes em regiões distantes da órbita solar. O que esses cientistas descobriram pode surpreendê-lo, e nascem objetos em nosso sistema solar que, embora não tenham o nome de Nibiru, possuem suas próprias receitas de mistério. Você pode ter ouvido falar do planeta X, que também tem suas conexões com teorias de colisão. Mas, como essas teorias estão ligadas à possível existência de Nibiru? À medida que as investigações avançam, o clima do nosso planeta se torna um aspecto inquietante a ser considerado. Você sabia que estudos recentes têm mostrado que a atividade solar pode influenciar o clima na Terra de formas que ainda não compreendemos totalmente? O resultado é que a movimentação de asteroides e cometas em regiões remotas pode ser menos preditível do que pensávamos. E se um desses corpos celestes fosse a verdadeira causa do pânico popular acerca de Nibiru? O que vem a seguir desafia a lógica, e pode fazer você repensar tudo o que sabe sobre o universo. Em sua busca pelo exato caminho de Nibiru, muitos teóricos da conspiração afirmam que esse planeta está escondido em uma zona de folga, onde os telescópios comuns simplesmente não conseguem alcançá-lo. No entanto, os astrônomos têm explorado cada vez mais longe no nosso próprio quintal cósmico. E isso levanta questões que muitos prefeririam não considerar, e se não houver Nibiru, mas sim um ciclo natural de aproximação de objetos cósmicos? Estamos rodeados por forças e massas em constante movimento, e isso não se limita a planetas e estrelas. No espaço, algo como pura gravidade pode alterar a trajetória de pequenos corpos, empurrando-os em direções inesperadas. Você pode estar se perguntando, como isso se relaciona com Nibiru? A resposta é simples, mas profundamente intrigante, e nossa galáxia é um lugar de caos ordenado, onde a gravidade tece padrões complexos que podem lançar asteroides em nossa direção bem como fazer com que outros desapareçam sem deixar rastros. Você sabia que, segundo especialistas, a possibilidade de um impacto catastrófico é sempre uma realidade, mesmo que Nibiru não seja a causa? Ao invés de procurar um único culpado, que tal considerar a vastidão do cosmos e as diversas ameaças que ele abriga? Um exemplo é o asteroide Apophis, que se aproxima da Terra e suscitou um imenso debate científico. O que isto diz sobre a fragilidade da nossa posição no espaço? As sombras do passado também se fazem presentes, lembrando-nos de como as civilizações antigas observavam e interpretavam o céu. O cometa Hale-Bopp, por exemplo, foi registrado em 1997 e causou uma onda de especulações. O que você encontrar no céu pode dizer muito sobre as crenças da nossa humanidade e o quanto elas foram moldadas por eventos astronômicos. No fundo, muitos dos nossos medos atuais em relação a Nibiru podem se remeter a essas mesmas incertezas que sempre nos acompanharam. À medida que as noites se tornam mais escuras, as pessoas se reúnem em busca de respostas. Você já pensou sobre o quanto a incerteza nos une? Os questionamentos sobre Nibiru podem ser uma forma de expressar a eterna curiosidade por um universo que parece tão distante, ao mesmo tempo, tão próximo. O que poderia acontecer se descobríssemos que Nibiru não é apenas um mito, mas sim um símbolo das nossas ansiedades coletivas sobre o desconhecido e o que pode representar um impacto, literal ou figurativo, em nossas vidas?
O enigma de Nibiru não se limita à sua possível existência física, mas toca a temas muito mais profundos sobre a natureza humana. Aqui, as fronteiras entre religião, ciência e mitologia se confundem de maneiras fascinantes. Como podemos realmente entender a escalofriante ideia de uma catástrofe iminente? Há um dilema alicerçado na psicologia coletiva, que reflete nosso desejo de controlar ou compreender aquilo que é naturalmente imprevisível. E se Nibiru for, na verdade, o espelho que reflete os nossos próprios medos? À medida que as horas passam, ouçamos o que os teóricos e cientistas têm a dizer sobre Nibiru. Muitos alegam que há evidências de movimentações celestiais que não podemos ignorar. Você sabia que algumas NASA já desmentiu as teorias sobre Nibiru, alegando que não há tal risco iminente? Mas, em contraste, há vozes que ainda insistem na possibilidade de que existam forças ocultas que nos escapam ou que a verdade está além do que nossos olhos podem ver. E então, surge um dilema que nos leva a interrogar a própria natureza da verdade e da evidência. Considere algumas das perguntas curiosas que surgem desse debate. O que faz com que alguns ainda acreditem em uma catástrofe baseada em Nibiru, mesmo diante das alegações da ciência? O medo é uma emoção poderosa e, muitas vezes, irracional. Isso transforma teorias em narrativas que nos conectam em um nível emocional. Se você está se perguntando onde isso nos leva, a resposta pode ser mais impressionante do que você imagina. Com base no que foi discutido até agora, não é apenas a possibilidade de uma colisão iminente que deve ser examinada, mas como as crenças sobre esse possível evento impactam nosso cotidiano. Há um fenômeno interessante que ocorre, e a ansiedade induzida pela ideia de Nibiru pode, paradoxalmente, ser um catalisador para a ação positiva. Muitas pessoas começam a se envolver mais em questões ambientais, mudanças climáticas e preparação para desastres devido a essas ansiedades. Você pode refletir sobre isso por um momento, como esse medo pode nos unir e nos motivar a agir em prol da preservação do nosso planeta, mesmo que Nibiru permaneça uma lenda. Insira uma pitada de ciência na mistura, e a conversa fica ainda mais intensa. O espaço é um vasto território de mistérios, e as explorações continuam a revelar novas informações sobre o nosso próprio sistema solar. Cientistas e astrofísicos estão constantemente em busca de novas respostas que poderiam não apenas esclarecer a existência ou não de Nibiru, mas também nos ajudar a entender melhor as forças que nos cercam. Todo esse esforço científico para investigar o espaço desafia nossas interpretações mais simplistas e fetichistas sobre o universo. E, para aqueles que ainda têm dúvidas, uma nova revelação pode estar ao seu alcance. Você sabia que a astrobiologia está ganhando espaço no debate sobre a vida em outros planetas? Entre as questões que envolvem Nibiru, a busca por vida extraterrestre se mantém firme e forte. Isso nos leva a um mundo novo de possibilidades. Se há vida por aí, o que isso diz sobre nós e nosso lugar no cosmos? E se a busca por Nibiru pudesse nos levar a descobertas que transcendam nossa compreensão atual, não apenas do espaço, mas da própria vida? Olhe mais uma vez para as estrelas. A imensidão é quase palpável. Nibiru, ou qualquer planeta que possa, de fato, estar em nosso percurso, é apenas um fragmento de um quadro muito maior. Aqui estamos nós, insignificantes em meio à vastidão do espaço, mas impregnados de emoções, sonhos e anseios. Ao se aprofundar na busca por Nibiru, você não apenas busca um corpo celeste. Em última análise, você busca compreender a si mesmo e o universo que o rodeia. Como você se sentirá quando o mistério de Nibiru for finalmente desvendado? Será um alívio ou uma nova preocupação? Prepare-se! Esta foi apenas a primeira parte da exploração sobre o planeta que pode colidir com a Terra. O que vem a seguir é ainda mais surpreendente, enquanto vamos fundo em teorias, fatos científicos e relatos intrigantes que realmente podem mudar a sua perspectiva. Fique atento, pois há muito mais por vir. À medida que a busca pela verdade em relação a Nibiru se intensifica, novos desdobramentos vêm à tona, ampliando ainda mais a complexidade do assunto. A primeira pergunta que surge é quais são as evidências que sustentam ou refutam a existência desse enigmático planeta? Historicamente, a maioria das alegações sobre Nibiru provém de interpretações de textos antigos, teorias de conspiração e uma combinação de eventos astronômicos mal compreendidos. Contudo, a pesquisa científica moderna oferece uma perspectiva diferente que poderia iluminar esse caminho nebuloso. Um dos principais aspectos a considerar é a vastidão do nosso sistema solar.
Enquanto Nibiru é frequentemente descrito como um planeta massivo e assustador, os cientistas se concentraram em identificar objetos mais plausíveis, como planetas anões ou asteroides, que realmente possam estar presentes em órbitas distantes e ainda não visíveis para nós. As pesquisas sobre esses corpos têm revelado um cosmos dinâmico e constantemente em mudança, onde novos objetos são continuamente descobertos. Seria sensato permanecer atento a essas novas descobertas, pois a busca por planetas, cometas e asteroides do exterior pode trazer à tona informações que ajudariam a refinar ou até mesmo desmentir as teorias relacionadas a Nibiru. Neste contexto, o estudo do hipotético planeta X destaca-se como uma questão prévia à discussão sobre Nibiru. Esta teoria propõe que existe um grande planeta além de Netuno, que influencia as órbitas de certos corpos celestes no sistema solar. Vários astrônomos acreditam que essa gravitação poderia ser um fator real nas perturbações de objetos do cinturão de Kuiper, sem necessariamente se relacionar a alguma catástrofe iminente que Nibiru supostamente poderia causar. Se o planeta X for comprovado, isso não implica uma colisão com a Terra, mas pode alterar a forma como compreendemos a estrutura do nosso sistema solar. Além disso, o que dizer das repetidas negações da NASA e de outras organizações científicas sobre a existência de Nibiru? Muitos acreditam que essa é uma forma de desviar a atenção pública de um potencial perigo real. Entretanto, essas negações sempre vêm acompanhadas de dados científicos que sustentam suas afirmações. Os telescópios modernos têm capacidade de detecção muito avançada e, longe de encontrar um planeta oculto, os cientistas têm mapeado a imensidão do espaço com precisão cada vez maior. Neste ponto, seria interessante refletir sobre o porquê de a teoria de Nibiru ter se tornado altamente popular em certas comunidades. Se olharmos para a história humana, períodos de grande medo e incerteza muitas vezes dão origem a mitos e lendas que tentam dar sentido ao caos. Desde as antigas profecias até as narrativas modernas sobre catástrofes, parece que a necessidade de controlar o desconhecido é visceral. Assim, a figura de Nibiru pode ser vista como um reflexo de como lidamos com a angústia, um símbolo do nosso desejo de localizar e entender as forças além do nosso controle. À medida que o debate continua, a psicologia coletiva se torna um aspecto crucial a ser considerado. Como as novas informações e descobertas científicas vêm à tona, é perfeitamente compreensível que alguns continuem a acreditar na possibilidade de uma catástrofe provocada por Nibiru. O que pode parecer irracional para alguns, pode ser uma abordagem válida de enfrentamento para outros. O nosso instinto de encontrar explicações para catástrofes naturais ou pessoais pode levar a construções e mitos, como o próprio conceito de Nibiru. Por outro lado, muitos pesquisadores estão começando a investigar como a ansiedade provocada por teorias de catástrofe pode induzir indivíduos e comunidades a se prepararem para desastres naturais. Esse fenômeno aponta para uma reinterpretação da influência de Nibiru e outras teorias de conspiração positivas que poderiam levar a ações proativas, como melhorias nas infraestruturas, desenvolvimento de tecnologias de previsão e aumento do engajamento social nas questões climáticas. Por mais paradoxal que isso possa parecer, o medo de um planeta invisível pode ter o efeito de ampliar a consciência ambiental. Outro ponto a ser destacado é o papel da tecnologia na forma como nossa percepção do espaço teve que se moldar em um paradigma moderno. Com o advento de tecnologias de ponta, como telescópios espaciais, detecções por radar e redes de satélites, a exploração espacial hoje se encontra em um momento de êxtase. Agências como a NASA e a ESA, a Agência Espacial Europeia, usam análise de dados aprimorada para monitorar e mapear o cosmos, buscando não apenas planetas, mas também potenciais ameaças à Terra. A validação da ciência impulsiona a necessidade de buscar o que há de verdadeiro por trás das narrativas popularizadas, ao passo que contrasta convenientemente com as histórias a respeito de Nibiru. À medida que essas novas informações façam parte do nosso cotidiano, reconhecer que o medo e a curiosidade são intrinsecamente ligados pode nos ajudar a desenvolver uma compreensão mais rica do cosmos. O que seria do nosso impulso inato de explorar o desconhecido se não houvesse também um pouco de receio envolvido? Essa dualidade nos define como seres humanos e molda nossa relação com as estrelas. Dito isso, qual o lugar de Nibiru na moderna percepção científica? A verdade é que, independentemente da falta de evidências concretas a seu respeito, Nibiru fornece uma janela fascinante para discutir não apenas a astronomia, mas também nossas esperanças, medos e anseios coletivos. Assim como os antigos olheiros que buscavam no céu os sinais de aprovação dos deuses, hoje temos nossos próprios deuses, sejam eles a ciência, a tecnologia ou as verdades não reveladas. E por último, mas não menos importante, o que fazer com essa fascinante mistura de mitologia, medo e ciência?
Ao longo de nossa jornada por ideias relacionadas ao chamado planeta do Apocalipse, podemos encontrar consolo no fato de que, em última análise, a busca por verdades universais é um impulso humano inato. Em vez de encararmos Nibiru como uma potencial ameaça, que tal entendê-lo como um símbolo das nossas inquietações, que nos leva a estudar o universo de maneiras que nunca imaginamos? Imagine que todos os dias olhamos para o céu, e que cada estrela e corpo celeste são uma extensão da nossa curiosidade e um lembrete da nossa fragilidade. Seja Nibiru uma realidade ou um mito, é inegável que a busca pelo conhecimento molda não apenas nossas crenças sobre o espaço, mas nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. À medida que continuamos a explorar o cosmos, quem sabe quais verdades ou novas mitologias irão se desvelar a nós? Assim, ao encerrarmos esta exploração sobre Nibiru, somos desafiados a olhar além do mistério e da superstição. O que podemos aprender do passado em nossa busca pelo futuro? Como a curiosidade, a ciência e a fé se interconectam em um diálogo contínuo que define a nossa existência. À medida que nos dirigimos para o desconhecido, lembre-se, e mesmo que a realidade de Nibiru nunca se concretize, a jornada em busca de respostas é o que verdadeiramente importa. Então, olhe mais uma vez para as estrelas e permita-se sonhar. Afinal, o universo não é apenas um lugar de mistérios, mas também um espaço de infinitas possibilidades.